Olá, amigos! Está entrando no ar Portal de Luz, nosso encontro semanal, que fazemos com muito carinho para todos vocês. Esse é um momento de interiorização. Nós vamos aproveitar as vibrações espiritualizadas da mensagem de Chico Xavier e vamos orar. Concentremo-nos, oremos. Amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te negaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Hoje eu vou recordar com vocês uma mensagem de André Luiz que tive a oportunidade de receber pela psicografia na nossa casa de orações, o Grupo Espírita Cairbar Schutel, em São Paulo. Foi na reunião de 10 de dezembro de 2002. André Luiz diz o seguinte:
Não percas tempo questionando a vida, porque pode dar-se que a vida venha a questionar-te, interrompendo a tua própria permanência na crosta terrestre. Tudo é transitório, à exceção do bem. Por isso, não indagues tanto e coloca as tuas mãos na charrua, lavrando o terreno que te foi dado como empréstimo. O terreno é o teu campo de luta na existência diária. É o teu local de trabalho, o teu lar, o templo que frequentas. Não duvides tanto da bondade divina. Coloca-te em sintonia com ela, espalhando a caridade e a compreensão onde estejas. Não questiones tanto a justiça falha dos homens. Aprende a ser justo por tua vez, fazendo a tua parte. Não alegues falta de preparo. Se já és senhor dos próprios atos, podes fazer valer o teu livre-arbítrio em favor de tarefas que aliviem os sofredores. Não invoques o medo para deixar de trabalhar no campo espiritual, porque hoje qualquer adolescente já é suficientemente informado acerca da vida no além. Enfim, não te enganes, pensando que tens todo o tempo do mundo, porque tempo é tesouro abençoado, distribuído pelo Criador, na esperança de que cada criatura faça uso dele com disciplina e ponderação. Hoje é o teu momento de ajudar. Amanhã é sempre o talvez. Abre com este talento as portas da tua verdadeira libertação. Esta mensagem relembra-nos quanto é precário o tempo de vida na Terra. Questionamos tanto a vida e, de repente, é a vida que nos questiona, interrompendo a nossa existência física de forma drástica, inesperada. Ou mesmo, quando não nos ceifa de vez o corpo físico, sofremos mudança radical. Surge a doença grave, o desastre moral e financeiro e, quem sabe, a total reviravolta de projetos e atividades. Percebemos então o quanto é transitória a nossa passagem pela Terra. Mas se somos alertados para isso, devemos concentrar nossos interesses em algo que não é passageiro. André Luiz frisa, com justa razão, que somente o bem é eterno. Dentro da precariedade da vida na Terra, sem dúvida, a decepção será menor se procurarmos exemplificar o bem no lar, no ambiente de trabalho, junto aos seres que convivem conosco. Blaise Pascal, em importante mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos que a verdadeira propriedade consiste nas virtudes que adquirimos ao longo da existência, porque somente elas são conquistas definitivas, sendo nossa herança onde quer que estejamos. Temos o hábito de esperar benesses em nossa existência. Queremos ser enquadrados na justiça perfeita,
esquecidos de que somente recebemos o que veiculamos por nossos atos e palavras. Há também a influência dos atos de existências passadas em nossa vida presente. Por isso somos defrontados por acontecimentos inesperados que mudam completamente o rumo de nossa existência física e de uma hora para outra. André Luiz nos diz nessa mensagem: amanhã é sempre o talvez. Sobre este assunto, nós nos lembramos do grande pianista e compositor polonês Frédéric Chopin. Ele foi entrevistado por Allan Kardec na mesma sessão mediúnica a que compareceu outro gênio da música, Mozart. A Revista Espírita, de maio de 1859, publicou na íntegra esse memorável encontro, ressaltando a tristeza de Chopin por não ter realizado bem a missão que trouxera ao mundo. Diante de uma curta, porém tão produtiva existência, causa-nos certo espanto ler as palavras dele na entrevista a Allan Kardec, 10 anos após sua morte. Chopin afirma: com a minha inteligência, eu poderia ter avançado mais do que avancei. Na continuação, ele comenta as palavras do músico Mozart, que estava presente na mesma reunião mediúnica e havia dito que Chopin era um espírito sombrio e triste. Mozart tem razão, confirmou Chopin. Entristeço-me porque tinha empreendido uma prova que não realizei bem e não tenho coragem de recomeçá-la. Chopin provavelmente teve suas razões pessoais para assim avaliar o aproveitamento de sua existência. Mas reconhecemos no gênio da música uma situação comum a todos nós, relatada em livros psicografados por Chico Xavier ou em inúmeros avisos trazidos por espíritos superiores, tanto no Evangelho, segundo o Espiritismo, como no Livro dos Espíritos. Após o desencarne, descobrimos que não fizemos tudo o que podíamos, não realizamos tudo o que havíamos prometido, não aproveitamos tudo o que deveríamos ter aproveitado, nos afastamos de pessoas que deveríamos abraçar, deixamos passar oportunidades de serviço que seriam os verdadeiros caminhos de renovação para nós mesmos. Por medo, ausência de fé ou mesmo pelo irresistível apelo dos prazeres materiais, abandonamos as melhores opções de vida por nós escolhidas antes da reencarnação. Neste início de ano, reflitamos sobre o valor do tempo, lembrando que é aqui mesmo, na Terra, o nosso lugar de servir e aprender, ajudar e amar. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do Espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura www.folhaespirita.com.br.
creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Retornamos com um Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Temos um produto excelente, como a Folha Espírita, que está à sua disposição para a assinatura, tanto a de papel quanto a virtual. E se você deseja também saber mais sobre nossos produtos, estamos às ordens. Basta telefonar ou passar um e-mail. Vamos agora ao recado do nosso Maida. Vamos assisti-lo. Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam todos bem-vindos. Emmanuel, no livro Caridade, psicografia do querido Chico Xavier, traz para nossa reflexão neste início de 2014 o tema Caridade e Esperança, recomendando-nos, primeiro, lembrar da esperança para que a caridade não seja feita de forma incompleta. Segundo, ao dar ao faminto um pão, devemos dar também o carinho da palavra fraterna, para que suas forças sejam restauradas. Terceiro, ao companheiro abandonado à intempérie, devemos entregar a peça de roupa e também o sorriso espontâneo, para reerguê-lo e para que possa prosseguir revigorado e tranquilo. Quarto, não devemos esquecer a paciência divina que nos tolera a cada hora. Quinto, na natureza, o sol é injuriado 1000 vezes pelas trevas, porém 1000 vezes responde com a bênção da luz. Na nossa vida, a caridade infinita de Deus refaz a cada um de nós a oportunidade de servir, aprender, resgatar e sublimar. Sexto, não devemos proferir maldição e nem espalhar o tóxico da crítica no obscuro caminho dos amigos menos ditosos, ainda incapazes de libertarem a si mesmos das algemas da ignorância. Sétimo, devemos nos recordar que Jesus nos chamou à terra para auxiliar e salvar, onde muitos já desertaram da confiança no eterno bem. Oitavo, evitemos aliviar com azedume a ferida de quem padece, pois é o mesmo que dar com reprimendas ou envolver o socorro com repulsivo vinagre de desânimo ou desespero. Nono, sejamos igualmente como o raio solar que a toda manhã restaura o império da luz sem reclamação ou mágoa, amparando e auxiliando sem descansar, pois somente através da força do amor alcançaremos a luz imperecível da vida. Décimo, onde quer que formos e com quem formos, devemos sempre atender à esperança para que o mundo conquiste a vitória a qual se destina. Reflitamos sobre estas orientações de Emmanuel. Muito obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. A professora Sandra Marinho comparece agora com Educa Tua Alma. Vamos assisti-la. Queridos amigos, queridas amigas, dia destes assisti um filme de ficção intitulado O Preço do Amanhã, que traz à tona uma reflexão peculiar sobre o valor do tempo e mostra que o tempo que dispomos é um bem precioso. Quanto tempo teremos nesta vida? Não sabemos. Embora seja preciso ter consciência sobre o valor que ele tem e da responsabilidade com a qual devemos dispor dele. Eu disse que é preciso ter consciência, pois é comum
gastarmos o tempo de forma errada e sem proveito. No filme, o tempo virou moeda. As pessoas estancavam o seu tempo natural aos 25 anos. Os ricos eram aqueles que conseguiam ganhar décadas de uma só vez, podendo até se tornar imortais. Os outros têm de pedir esmolas, pegar emprestado ou roubar mais horas para chegar vivo até o final daquele dia. A moeda é o tempo e é guardado em banco. No desenrolar do filme, um rapaz é falsamente acusado de assassinato por ter roubado enorme fortuna de tempo de um milionário e luta durante toda a trama para provar a sua inocência. Ficção e fantasia à parte, o filme é verdadeiro por tratar o tempo como um bem intangível, porém real e finito para o ser humano encarnado. André Luiz, no livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, nos dá diversas diretrizes no que respeita ao tratamento que devemos dar ao nosso tempo e ao tempo dos outros. Ele começa a chamar a nossa atenção para o respeito que devemos ter em relação ao tempo dos outros, do mesmo modo como gostaríamos de ter o nosso tempo respeitado. Precisamos ser pontuais nos compromissos assumidos. Devemos lembrar que as outras pessoas tiveram que se programar para comparecer ao encontro na hora aprazada. Por vezes, tiveram de abrir mão de outros deveres para nos atender. Por outro lado, não devemos prender as pessoas às nossas conversas ou tagarelices, lembrando que todos temos outros assuntos a tratar. É angustiante ficarmos presos a conversas infrutíferas ou a assunto já esgotado. O autor nos recomenda ser breves em nossos pedidos. Poupemos o tempo do outro sendo claros e objetivos na nossa abordagem. Se está sobrando tempo para jogar conversa fora, André Luiz é incisivo ao recomendar matricular-se em alguma escola com o objetivo de aperfeiçoar-se. É a melhor forma de aproveitamento do tempo ocioso. Manter a mente ativa, ter projetos e executá-los, trabalhar em favor não apenas da nossa subsistência, mas ir além, realizar atividades para a coletividade. Pode ser para a família, por uma obra social, pela ampliação de um ideal progressista, enfim, produzir algo em prol do bem comum é capaz de dissolver o peso de preocupações que dilapidam mananciais preciosos de tempo. Outra parte do ensinamento do mentor que gosto muito é quando ele escreve: um tipo comum de infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. É a pura verdade. Vocês já perceberam o quanto de tempo a gente gasta ficando ali, parado, pensando em todos os nossos infortúnios, para concluir ao final de tantas divagações que somos o mais ou a mais infeliz de todos? Pensem no desperdício de tempo para chegar a tal conclusão, que no fundo, sabemos que é falsa. Concluindo, fica o convite a todos nós para usarmos o nosso tempo e o tempo dos outros com mais responsabilidade e, ao invés de escassez, tenhamos esta riqueza triplicada nessa existência. Cada minuto pode, com certeza, valer por 3, se bem aproveitado. Até o próximo encontro.
E chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Foi uma alegria estar na companhia de todos vocês. Continuemos felizes em 2014. Até a próxima semana. As lágrimas que secaram.